Êxodo capítulo 16. Um povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês depois da sua saída do Egito. 2 Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão. 3 Dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à grave vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. 4 O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do seu pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à grave prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. 5 No sexto dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. 6 Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à grave tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. 7 Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois, afinal de contas, quem somos nós? 8 E Moisés continuou: e se Deus o Senhor quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à grave vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele e não contra nós, pois, afinal de contas, quem somos nós? 9 Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. 10 Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto, e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. 11 E o Senhor disse a Moisés. 12 Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à grave tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à grave vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. 13 À grave tarde apareceu um grande bando de codornas, eram tantas que cobriram o acampamento, e no dia seguinte de manhã havia orvalho em volta de todo o acampamento. 14 Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. 15 Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhes disse que isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. 16 Esta é a ordem que ele deu: cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. 17 E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais e outros a menos. 18 Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. 19 Então Moisés lhes disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. 20 Mas alguns não obedeceram à grave ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento, e no dia seguinte o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. 21 Todas as manhãs cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. 22 No sexto dia pegaram o dobro, isto é, 4 litros para cada pessoa. Os líderes do povo foram e contaram a Moisés o que estava acontecendo. 23 E Moisés lhes disse: amanhã é dia de descanso, o sábado santo separado para Deus o Senhor. Por isso o Senhor deu a seguinte ordem: os que quiserem assar esse alimento no forno, que assem, e os que quiserem cozinhar, que cozinhem, e guardem para o dia seguinte o que sobrar. 24 Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte o que havia sobrado, e não cheirou mal nem criou bicho. 25 Moisés disse: comam isto hoje, pois é sábado, o dia de descanso separado para Deus o Senhor. Neste dia vocês não acharão no campo nada de comer. 26 Recolham esse alimento durante 6 dias, porém no sétimo dia, que é o dia de descanso, não haverá alimento no chão. 27 No sétimo dia algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. 28 Então o Senhor Deus disse a Moisés: até quando vocês vão desobedecer às minhas ordens e às minhas leis? 29 Lembrem que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso, e foi por isso que no sexto dia eu lhes dei alimento para 2 dias. No sétimo dia fiquem todos onde estiverem. Ninguém deverá sair de casa. 30 Assim, o povo não trabalhou no sétimo dia. 31 Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. 32 Moisés disse: do Senhor Deus mandou que fossem guardados 2 litros de maná para que,
no futuro os nossos descendentes possam ver o alimento que ele nos deu para comermos no deserto, quando nos tirou do Egito. 33 Então Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha, ponha nela 2 litros de maná e coloque-a na presença de Deus, o Senhor, a fim de ser guardada para os nossos descendentes. 34 Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha diante da arca da aliança para que ficasse guardada ali. 35 Durante 40 anos os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isto é, até que chegaram à grave fronteira de Canaã. 36 A porção de maná para cada pessoa era a 10ª parte da medida padrão, que tinha 20 litros. Êxodo capítulo 17. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para outro de acordo com as ordens de Deus o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. 2 Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: porque vocês estão reclamando? Porque estão pondo o Senhor à grave prova. 3 Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? 4 Então Moisés clamou pedindo a ajuda de Deus o Senhor. Ele disse: o que é que eu faço com este povo? Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas. 5 O Senhor disse a Moisés: escolhe entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. 6 Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. 7 Então deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à grave prova, perguntando: o Senhor está com a gente ou não? 8 Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. 9 Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolhe alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. 10 Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. 11 Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. 12 Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. 13 Assim Josué derrotou completamente os amalequitas. 14 Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. 15 Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. 16 Depois disse: segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Êxodo capítulo 18. Jetro, o sacerdote de Midian, sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel, e soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. 2 Então ele foi para o lugar onde Moisés estava, levando Zípora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zípora e os 2 filhos dela para a casa de Jetro. 3 O nome de um deles era Gerson, pois Moisés tinha dito: sou hóspede em terra estrangeira. 4 O nome do outro era Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. 5 Jetro, o sogro de Moisés, foi com a mulher e os 2 filhos de Moisés para o deserto onde Moisés estava acampado, no monte sagrado. 6 Ele havia mandado um recado a Moisés dizendo que estava chegando com a mulher e os filhos dele. 7 Então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde, e depois eles entraram na barraca de Moisés. 8 Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor Deus, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. 9 Jetro ficou muito contente com tudo o que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito. 10 E disse: louvado seja o Senhor Deus que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. 11 Agora sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios, quando eles os trataram com tanto desprezo. 12 Em seguida Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e animais para serem mortos como sacrifício a Deus. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. 13 No dia seguinte Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite.
14. Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite? 15. Moisés respondeu: eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. 16. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo, e explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. 17. Então Jetro disse: do que você está fazendo não está certo. 18. Desse jeito você vai ficar cansado demais, e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. 19. Agora escute o meu conselho, e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também que leve a eles os problemas deles. 20. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. 21. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. 22. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. 23. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado e todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. 24. Moisés aceitou o conselho de Jetro. 25. E escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Ele os colocou como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. 26. Eles sempre julgaram as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. 27. Então Moisés se despediu de Jetro, e Jetro voltou para casa. Êxodo capítulo 19, 1 a 2. Os israelitas partiram de Refidim, e no dia 1º do 3º mês depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram o acampamento ao pé do monte Sinai. 3. E Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor Deus o chamou e lhe disse: diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: 4. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim como se fosse sobre as asas de uma águia. 5. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. 6. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. É isso que você dirá aos israelitas. 7. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. 8. Então todos responderam ao mesmo tempo: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. 9. Ele disse a Moisés: eu vou falar com você numa nuvem escura para que o povo possa ouvir a nossa conversa e para que daqui em diante sempre confie em você. Moisés contou a Deus, o Senhor, o que o povo havia respondido desde o Senhor e disse: vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã purificando-se para me adorar. Eles devem lavar as suas roupas 11 e se aprontar para depois de amanhã. Nesse dia eu descerei sobre o monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. 12. Marque limites em volta da montanha para que o povo não passe dali e diga-lhes que não subam o monte, nem cheguem perto dele. Se alguma pessoa puser o pé nele, deverá ser morta. 13. Ninguém deverá tocar nessa pessoa, ela será morta a pedradas ou com flechas. Isso deve ser feito tanto com pessoas como com animais. Porém, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir o monte. 14. Então Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse para adorar a Deus, e todos lavaram as suas roupas. 15. Aí Moisés disse: fiquem prontos para depois de amanhã e até lá não tenham relações sexuais. 16. Na manhã do 3º dia houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte e ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. 17. Moisés os levou para fora do acampamento a fim de se encontrarem com Deus, e eles ficaram parados ao pé do monte. 18. Todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia muito. 19. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou, e Deus respondeu no barulho do trovão. 20. O Senhor desceu no alto do monte Sinai e chamou Moisés para que fosse até lá. Moisés subiu. 21. E o Senhor lhe disse: desça e avise ao povo que não passe os limites para chegar perto a fim de me ver. Se passarem, muitos deles morrerão. 22. Avise também os sacerdotes que eles devem se purificar a fim de poderem chegar perto de mim. Se não se purificarem, eu os matarei. 23. Moisés disse a Deus: o Senhor do povo não poderá subir o monte,
pois tu nos mandaste respeitar este monte como lugar sagrado e mandaste também marcar limites em volta dele. 24 Então o Senhor respondeu: desça e depois volte com Arão. Porém os sacerdotes e o povo não devem passar os limites a fim de subir até o lugar onde estou. Se fizerem isso, eu os matarei. 25 Aí Moisés desceu até o lugar onde o povo estava e contou o que Deus tinha dito. Êxodo capítulo 201 Deus falou, e foi isto o que ele disse. 2 Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. 3 Não adore outros deuses, adore somente a mim. 4 Não faça imagens de nenhuma coisa aqui lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. 5 Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. 6 Porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. 7 Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. 8 Guarde o sábado, que é um dia santo. 9 Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. 10 Mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. 11 Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no sétimo dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. 12 Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. 13 Não mate. 14 Não cometa adultério. 15 Não roube. 16 Não dê testemunho falso contra ninguém. 17 Não cobice a casa de outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. 18 O povo ouviu os trovões e o som da trombeta e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe. 19 E disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos, mas, se Deus falar conosco, nós seremos mortos. 20 Então Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus só quer por vocês a grave prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo a fim de que não pequem. 21 E o povo ficou em pé de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. 22 Então o Senhor ordenou que Moisés dissesse aos israelitas o seguinte: vocês viram que lá do céu eu lhes falei. 23 Não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. 24 Façam um altar de terra para mim e em cima dele ofereçam as suas ovelhas e os seus bois como sacrifícios que serão completamente queimados e como ofertas de paz. Eu separarei lugares para que neles vocês me adorem, e nesses lugares eu me encontrarei com vocês e os abençoarei. 25 Se fizerem um altar de pedras para mim, não usem pedras cortadas com ferramentas, pois na construção do meu altar não poderão ser usadas pedras cortadas com ferramentas. 26 Não façam o meu altar com degraus, porque se fizerem, a nudez de vocês vai aparecer ali.